Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre olho gordo. Isso existe? É claro que existe. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Gente, na palavra do Senhor em Tiago 1:14, olha o que está escrito. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios desejos. Ou seja, nós somos tentados por aquilo que desejamos. Ou seja, nós somos tentados nas nossas fraquezas. E em cima dessa palavra eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive de olho gordo quando eu era criança, sabe? Muitas vezes a gente escuta essas histórias, eu que vim de uma família mineira, minha avó mineira, minha mãe mineira, então eu cresci escutando muitas histórias assim, tipo, muitas vezes que a gente fala, isso é clichê, isso é lenda, isso não tem nada a ver. Porque da minha família onde eu vim, eu escutava muitas lendas assim, sabe? Por exemplo, a minha avó falou que já viu saci, coisas do tipo assim, sabe? Então então eu não sabia o que era real e o que não era. E eu lembro que minha avó, ela sempre falava que olho gordo era terrível. Quando uma pessoa, por exemplo, você coloca aquela flor de pimenta na porta da tua casa. Tem muita gente que fala, isso é místico, isso não é de Deus. Gente, vou falar real pra vocês, isso é realidade. Entendeu? Nós cristãos, a gente tem que parar de pensar que energia, que essas coisas assim, que as plantas que não demonstram o ambiente que isso é coisa de macumbeiro, isso é coisa de espírita. Gente, para! A gente tem que parar de ficar julgando a realidade do mundo espiritual como se energia fosse algo místico. Quem que criou as plantas? Não foi Deus que criou as plantas? As plantas não são vivas? Então as plantas, elas também são sensíveis, gente, ao ambiente do lugar. Os animais são sensíveis, crianças são sensíveis, principalmente bebês, são sensíveis ao mundo espiritual. Entendeu? Então a gente tem que parar de ser esses crentes fanáticos, desses crentes religiosos, sabe? Que só, tipo assim, que só prega doutrina, mas não vive o mundo espiritual de fato. A gente tem que prestar atenção nos sinais. Entendeu? E a própria natureza, ela também dá sinais em relação ao mundo espiritual. A própria natureza também testifica a presença de Deus ou uma presença maligna. O próprio ambiente mostra. Entendeu? Eu, Daniela, eu não tenho o hábito de colocar pimenta na porta da minha casa, porque eu sei que a pimenta em si não tem poder de quebrar nada, mas ela identifica. Uma planta, ela identifica, ela pode servir sim como um sinalizador. Sim, isso é real. Ok? Então tem muitas pessoas que falam assim, colocar planta, pimenta na porta, isso é coisa de macumbeiro. Gente, a pimenta, ela não tem poder nenhum. Ela não tem poder nenhum. O único que tem poder de quebrar inveja, olho gordo, macumbaria, seja lá o que for em relação à maldade, é Jesus. É o sangue de Jesus e o nome de Jesus. Mas as plantas, elas servem sim como um sinalizador. Você pode ter certeza disso. Amém? E não só as plantas, até mesmo objetos. Sabe, gente, é tudo tão forte, é tudo tão real. Eu acredito que muitas vezes Deus desvia o mal que era para ser em nós, até mesmo em animais, em plantas ou em objetos. Sim, eu digo isso porque isso é real, eu já vivi isso. Entendeu? Por exemplo, tem um vídeo que eu já falo sobre isso, que Deus desvia o mal que está contra a sua vida, que é um vídeo que eu falo que eu tive um sonho que fizeram uma obra de macumbaria para mim, que era para mim ficar sem perna, que era para mim quebrar minha perna a ponto de ter que amputar. Eu tive esse sonho, e na semana que eu tive esse sonho, um cachorrinho meu, que hoje está com a minha mãe, ele sofreu um acidente, a patinha dele foi amputada. Ou seja, era para ser em mim, e foi no cachorrinho. Então, eu acredito nos mistérios de Deus, que nem tudo a gente vai entender, mas o mundo espiritual, ele é real. Então, eu acredito sim que muitas vezes que Deus dá livramento para nós, mas às vezes é tão forte o que ia acontecer que Deus simplesmente desvia. E aí acaba pegando
em outro lugar, como por exemplo um míssil. Um míssil, ele tem um alvo. E enquanto ele não atingir esse alvo, ele não para. E como parar um míssil? Desviando. A única maneira de parar um míssil é desviando o alvo dele. Entendeu? Então muitas vezes existem opressões, existem poder do inferno que é tão forte, que é igual uma bomba, igual um míssil, que Deus simplesmente para te dar livramento, ele vai desviar. Nem sempre papai vai repreender, vai fazer cair por terra. Às vezes é um livramento ali tão pá, que vai ser desviado. Entendeu? Então muitas vezes acontece algo que tipo assim, por exemplo, existe uma pessoa que sofreu um acidente de carro, ela perdeu o carro, ela deu PT total. Mas ela sobreviveu, cara, e mesmo assim essa pessoa não entendeu o livramento. Ela entendeu que, cara, antes o carro do que você, sabe, perdeu o carro, mas você tá vivo, então foi livramento, Deus desviou, foi pro carro, mas não foi em você. Sabe, esses dias uma mulher me procurou e ela disse, Dani, eu dei ré com o meu carro e eu matei meu cachorrinho sem querer. E eu falei pra ela, você tem filhos? Ela falou, eu tenho um filhinho de 3 aninhos. Eu falei, não poderia ser teu filho? Já pensou se fosse teu filho? Não ia ser pior? E se era pra ser no teu filho? E Deus desviou pro teu cachorrinho? Hein? Ela, verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, de alguma maneira, consolou aquela mulher e ela agradeceu a Deus pelo livramento. Então, fé, muitas vezes, é a gente bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nem sempre você vai ver o livramento, mas você pode ver o resultado. Por isso que na palavra do Senhor diz, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Até mesmo em um momento ruim. Sabe? Porque poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Você tá vivo? Você tá bem? Você poderia estar morto. Você poderia estar sem perna. Poderia ter sido seu filho. Você tá entendendo? Que Deus é Deus de livramento e Ele livra a todo tempo e a todo momento. E nós, muitas vezes, reclamamos, somos ingratos. Por quê? Porque aconteceu algo ruim. Mas Deus já deu o livramento. Aconteceu o ruim, mas era para ter acontecido algo pior que o ruim. Existe, gente, esse negócio de olho gordo. Existe. Eu lembro que eu tinha uma colega que, cara, o olho gordo dela era muito grande, que eu tinha até medo de conversar com ela. Era terrível. Eu nunca vi um olho gordo nesse nível que eu vou compartilhar com vocês. Era algo pesado mesmo. Aí teve um outro dia que eu encontrei com ela na rua, essa mesma moça. Eu tava usando um óculos de sol. E ela me disse assim, nossa, seu óculos é maravilhoso. E eu, obrigada. Aí ela, posso experimentar? Aí eu, tá. Tirei meu óculos, dei na mão dela, colocou, pegou o celular, se olhou. Nossa, maravilhoso, esse óculos combina comigo, hein? Quer bater rola? Eu falei, não, eu gosto desse óculos, ele é novo. E, gente, assim que eu cheguei em casa, o meu óculos quebrou. Sim, o meu óculos quebrou, sem cair no chão. Eu nem toquei no óculos, quando fui ver o óculos estava partido no meio. Então, gente, esse negócio de olho gordo é real, viu? É real, isso existe, porque eu, Daniele, já vivi isso. Imagina um óculos. Se o olho gordo de uma pessoa, se o que estava nela teve poder de quebrar um óculos, então tem poder de fazer coisa pior. É porque a misericórdia de Deus é muito grande para nos guardar, gente. Mas o mundo espiritual é terrível, entendeu? Realmente o mundo espiritual, as energias, tudo se manifesta no físico. E muitas vezes traz coisas ruins para nossa vida, quebra até mesmo a gente. Então eu, Daniele, não tenho a minha mente religiosa. Por exemplo, quando um copo quebra... Quando um prato quebra na minha casa, quando qualquer coisa quebra, você sabe o que eu faço? Eu agradeço a Deus. Tem gente que quando o copo quebra, o prato quebra, qualquer coisa quebra, fala assim, eu não acredito, que ódio! Isso era novo, que raiva! Eu não, quando um copo quebra, qualquer coisa quebra, sabe o que eu falo? Deus, obrigada pelo livramento, porque poderia ser em mim, foi no copo, foi no prato. Rasgou minha roupa, rasgou meu óculos, mas... repreende toda inveja, repreende todo olho gordo, repreende em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pelo livramento, mas depois eu repreendo também. Repreendo, tem que repreender. Tem que repreender olho gordo, inveja, tem que repreender em nome de Jesus. Não tem que aceitar, não. E é claro, né, gente, eu me afastei dessa mulher. Eu me afastei. É óbvio que eu me afastei. Eu vejo ela na rua, oi, tchau, mas assim... Na minha casa ela não entra e eu não entro mais na casa dela. Acabou, cortei. Entendeu? Deus já mostrou quem ela é. Chega. Não tem por que eu ficar insistindo. Pra quê? Pra piorar a minha situação? Não quero isso pra minha vida.
Entendeu? Então se Deus mostra, se Deus mostra a pessoa para você quem ela é, se Deus arranca a máscara, se afasta. Deus já está mostrando. Se afasta. Não tem aquela oração clássica, Deus, afasta de mim tudo que me afasta de ti. Entendeu? Então se Deus está mostrando é para você se afastar mesmo. Ore pela pessoa, perdoe, ore, mas não conviva. E teve um dia, uma das experiências assim, que eu nunca vou me esquecer, que eu era criança. E eu lembro que estava na minha sala eu, minha avó, minhas tias, os meus tios, os meus primos. E na minha casa era uma família muito desestruturada, muito na minha família assim. E começou a ter briga, uma briga muito feia por causa de comida. E eu lembro que tinha comida para todo mundo. Ninguém, tipo assim, minha avó tinha feito bastante arroz, feijão, uma misturinha ali, então tinha comida para todo mundo. Mas eu lembro que um pegou uma mistura a mais e outro não deixou menos pro outro. Eu era criança, mas eu lembro que foi um quebra-pau por causa de comida. Gente, que eu lembro que eu era criança, eu fiquei olhando tudo aquilo, mas aquele quebra-pau, mas foi feio o negócio. Que eu lembro que enquanto elas brigavam na sala, tava todo mundo na sala brigando, tipo assim, de porrada mesmo, de porrada, entendeu? E minha avó gritando para separar. Lá da cozinha o prato, puf, explodiu sozinho. O prato lá na cozinha estava no escorredor. Ele explodiu sozinho. Paf! Virou pó, não ficou nem em pedaços de caco. Ele explodiu a ponto de virar miúdos. De tão pesada que estava a energia na casa. De tão pesado que estava o clima, de tão pesado que estava o inferno ali trabalhando em contenda. A manifestação do inferno foi tão forte que eu acredito que poderia dar morte. E Deus fez o quê? Desviou pro prato. Na hora da raiva não acontece tanta coisa, não acontece tanta tragédia. Na hora da raiva alguém não puxa uma faca e enfia no bucho do outro. Na hora da raiva alguém não pega uma arma e atira, depois se arrepende, mas na hora da raiva, cabeça quente, o inimigo trabalha. Na hora da raiva o inferno fica em chama. Na hora da raiva o inferno ele aglomera. E ele vem para matar, roubar e destruir, para levar almas. Então naquele momento era óbvio que ia acontecer alguma tragédia. E o que aconteceu? O prato explodiu. E todo mundo parou com o barulho. E minha avó foi na cozinha ver o que era. E minha avó voltou chorando. E ela disse, olha o que aconteceu. Olha o sinal. Minha avó ela era uma mulher de fé, cara. Minha avó era uma mulher de fé. Por mais que ela não conhecia a palavra. Ela era uma mulher de fé. Minha avó falou assim, olha aqui, Deus triste, olha aqui. Olha o prato quebrado, vocês não estão vendo que isso é sinal de Deus? Aí todo mundo parou. Todo mundo parou de brigar. Cada um foi pro teu canto com aquele silêncio. Sabe? E eu sei que ali foi mão de Deus sim. E eu nunca vou esquecer disso. Na minha vida. Isso marcou a minha infância, gente. Foi uma experiência tão forte que eu tive junto com a minha família. Sabe? Eu nunca vou esquecer disso. E hoje eu dou glória a Deus por isso, porque eu sei que ali era a mão de Deus dando livramento. Já aconteceu pior ali no meio da minha família. Na minha frente, inclusive. Na frente dos meus priminhos. Eu poderia estar muito mais traumatizada. Eu já era uma criança cheia de traumas. Imagina ainda ver alguém matando outro na minha frente. Eu ia ser muito mais traumatizada. E será que eu estaria aqui hoje? Que depende do nível de trauma. Tem gente que se mata, se suicida, que não consegue se curar. Então, gente, é muito delicado. É tudo muito forte, sabe? E então esse negócio de olho gordo, inveja, de energia, que realmente quebra as coisas, isso existe. Mas eu acredito que quando quebra, eu acredito que é Deus desviando, entendeu? Essa é a minha visão, é o que eu acredito, entendeu? Ou, no caso dessa mulher, ela queria tanto óculos que o olho gordo dela foi no óculos, que quebrou o óculos. Por quê? Porque não era dela. Entendeu? Então, querendo ou não, ela estava desejando algo que não era dela, a ponto de quebrar.
Tipo, ela teve tanto desejo, tanta vontade, quebrou o óculos. Entendeu? Então, é real, ok? Olho gordo é real. Então, se você identificar pessoas que têm olho gordo, esse sentimento assim, e as coisas na sua casa começam a quebrar, se a pessoa coloca a mão em alguma coisa tua e quebra, se a pessoa, sei lá, cara, entra na tua casa, as flores secam, a pessoa fala, ai, teu cabelo é lindo, teu cabelo cai, ó, é sinal de Deus, Deus já tá te mostrando. Entendeu? Nem sempre Deus vai descer lá do céu, se manifestar, se materializar na tua frente e falar, filho fulano é invejoso, filho fulano se afasta, filho se afasta de fulano, se afasta de ciclano. Filho, aquela pessoa não tem bons sentimentos com você. Aquela pessoa tem interesse, tem olho gordo, tem inveja, se afasta. Não. Muitas vezes o papai do céu vai dar sinais na tua rotina, no teu dia a dia, na tua vida, nas tuas coisas. Tudo trabalha em favor da glória de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então Deus faz tudo acontecer para você entender o que está acontecendo. Deus permite. Deus dá sinais. E muitas vezes os sinais de Deus não vai ser ele falando no teu ouvido. Não vai ser nem ele ministrando no teu coração. Ele vai fazer você ver com os teus próprios olhos o sinal que ele está te dando. Se afasta. Se afasta. Entendeu? Então Deus é Deus de sinais também na natureza, quando as coisas quebram, é Deus mostrando também, pro teu próprio bem, tá bom? Eu vou finalizar esse vídeo com uma oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e da vida, eu me coloco na tua presença, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus eu coloco diante de ti a vida dessa pessoa que está me assistindo nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor abra os olhos espirituais dela, mostra para ela, Deus, se há pessoas com olho gordo, com inveja, interesse, esses sentimentos tóxicos, sentimentos malignos, sentimentos do inferno, papai, que muitas vezes, papai, se materializam, se manifestam, até nas nossas vidas, quebrando as nossas coisas, trazendo destruição para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, repreende e quebra e cancela no mundo espiritual em nome de Jesus. E eu declaro o sangue de Jesus sobre a tua vida e sobre a minha vida. Eu declaro a graça de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. Eu declaro em nome de Jesus a misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Pai, afasta da minha e da vida dessa pessoa que está me ouvindo, Pai, todo olho gordo, toda pessoa, Deus, que carrega esse espírito do inferno, Pai, que tem poder até mesmo de quebrar as nossas coisas. Afasta, 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 afasta. Em nome de Jesus, Deus, e cura essa pessoa, liberta essa pessoa, papai, mas não permita, Deus amado, Deus santo, que o que está nela venha interferir em nossas vidas. Repreende, papai, vem com escudo, Senhor, com escudo, seja o nosso escudo, Deus, que bata no teu escudo e caia por terra, em nome de Jesus, mas não aceitamos que esse poder do inferno, que vem da vida de outras pessoas, Deus, venha destruir a nossa vida, as nossas coisas, tudo aquilo, papai, que nós batalhamos tanto para alcançar, com muitas vezes o suor do trabalho, papai, muitas vezes com luta, papai, aí vem simplesmente uma pessoa com olho gordo e quebra, tá repreendido, tá cancelado, tá quebrado, em nome de Jesus. O olho gordo, eu declaro que o olho gordo ao teu redor não vai ter poder nem mesmo de quebrar as tuas coisas, que isso volte para ela, em nome de Jesus, e que Deus a perdoe e que Deus tenha misericórdia dessa alma. Amém? E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês. Que Deus os abençoe.